Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui atravessando o rio para o 9º episódio da 4ª temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e mais uma vez, repetindo até o que eu já disse em vários vídeo-resenhas a respeito dos episódios anteriores, temos aqui, nessa semana, mais um episódio que pode ser muito bem definido como mais outro filler. Sim, aquele episódio de encher linguiça e até com certo agravante, porque a história, literalmente, ela tem um ponto no começo e ao final dele ela volta para esse mesmo ponto. Ou seja, tudo que acontece no fim não resulta em muitos diferenciais, problemas e é até contraditório com o título do episódio, Rubicão. Que para quem não sabe, né, deixa eu explicar essa expressão, né? Que é aquela de atravessar o Rubicão. Quando alguém atravessa o Rubicão, literalmente o que está acontecendo? Bom, ele está numa situação limite, ou seja, até esse ponto, até o Rubicão, que na verdade é uma referência lá ao Império Romano, ali na região da Itália, né, que dividia basicamente, né, a botinha italiana ao meio, onde os generais não podiam cruzar com seus exércitos exatamente esse rio, porque se cruzassem com todas as suas tropas, podia ter uma instabilidade política. E sim, um dos generais, que agora não me lembro qual, e com qual imperador romano, ele realmente atravessou o Rubicão e deu problema, com certeza. Mas enfim, em termos históricos, sempre quando você diz, ou momentos cotidianos de uma pessoa comum, se a pessoa atravessa o Rubicão, realmente ela passou por um limite, ela não tem mais volta, a sua vida será completamente diferenciada, ou um grande evento histórico. Claro, no contexto aqui de Discovery, onde temos essa questão de agredir ou não, né, esta engenhoca ali da espécie 10C, ou 10C, né, literalmente, bom, está relacionado então ao, exatamente, o Book, e também ao Tarka, porque se eles destroem lá o controlador da ME, né, eles estão meio que fazendo um ato de guerra com essa espécie, né? Pode ser que sim, mas também a gente pode considerar que o ato de você cruzar o Rubicão é exatamente o que Michael está fazendo, pois ela estaria cortando todos os seus laços afetivos para com o seu querido Booker, né? Literalmente tentando impedir que ele faça a desgraceira de exatamente ativar aquela bendita bomba, né? Acontece que, no fundo, a Michael não faz isso ao final do episódio. E como a gente bem sabe como ele termina, ele meio que faz um reset total e volta ao ponto que estava antes. Ou seja, Michael acabou não cruzando o seu Rubicão e, historicamente também, nada foi passado além do rio. Ou seja, no fundo, esse episódio é muito mais do que um simples filler. Ele desaponta nos seus princípios, nas suas tentativas. E claro, também a gente vai encontrando alguma coisa pelo caminho que também vai desagradando a gente cada vez mais à medida que ele avança. Aliás, vale frisar, esse é o episódio, eu acho que mais rápido. Eu contei ali, acho que tem 44 minutos, pois é, ou 46, agora não me lembro direito, mas me parece realmente o mais curtinho de toda esta 4ª temporada. A maioria deles, né, chegou ali próximo à casa dos 50 minutos ou excedeu um pouco. Ou seja, é um episódio que até parece que está faltando alguma coisa. E olha que ele abusa, por exemplo, de efeitos especiais. Aliás, isso às vezes é um motivo, né? Muitas cenas baseadas em efeitos especiais, às vezes quando é filmado, produzido, se percebe, poxa, deu muito menos do que a gente pensava ali em texto de roteiro. Pode ser o que tem acontecido por aqui, porque claro, né, a parte final do episódio está muito focada numa certa batalha espacial. Você pode até considerar, poxa, esse é um ponto positivo, até atrativo, bastante ação, até comparando com o episódio anterior, que foi o episódio que foi muito blá blá blá. Lembra que eu comentei isso? O pessoal também gosta, os fãs de Star Trek também curtem episódios que tem baseado na pura conversa. Mas, claro, quando tem um de ação, aí melhor ainda. Digamos então que eles economizaram bastante no episódio passado em termos de produção e enfiaram tudo aqui, o que eles tinham de orçamento, para produzir os efeitos especiais justamente daquela perseguição de gato e rato que a Michael fez para com o Book. E como eu disse, parece um pouco atraente, mas no fundo, não é lá essas coisas.
Mas vamos ao princípio do episódio, que é literalmente onde temos uma questão que também soa como algo agradável, porque traz um personagem antigo. Bom, a questão inicial é que sim, Michael precisa ir atrás exatamente dos dois, entre aspas, né, criminosos, fora da lei, ali, então da federação, da frota. Bom, mais federação do que frota, na verdade, porque os dois não são integrantes da frota, né, Book e Tarka. Sabem como achá-los porque literalmente Michael colocou aquele rastreador justamente lá naquele material que serve de princípio para ativar aquela bomba, né? Ou seja, achar os dois é moleza, só que vem a questão ética da coisa, né? Que literalmente, peraí, como é que o Michael vai atrás de Book, tendo que literalmente até meio que liquidá-lo, porque agora ele tem com a possibilidade, né, de armar a bomba. Antes não, né? No episódio passado ele ainda estava procurando justamente aquele elemento, então ele não tinha a bomba em si pronta. Agora não, como ele já tem todos os elementos principais ali da bomba, para ela poder ficar ativa, então ele passa, ou a dupla na verdade, passa a ser extremamente perigosa para os conceitos, os planos, né, de primeiro contato pacífico para com a espécie lá 10C. Ou seja, não tem mais aquela questão de papo, você tem que evitar com que esses dois façam realmente uma bela de uma merda, literalmente. E fica a questão, mas espera, ela é envolvida emocionalmente com o Book, como é que ela vai comandar esta missão? Mas a nave é a única mais apropriada para fazer exatamente esse alcance da nave do Book, né? Por causa do motor de Spore, aquela coisa toda. A nave do Book também tem um novo motorzinho de Spore, né? 2.0, enfim, é a nave certa, mas, bom, era mais fácil simplesmente, né, tirar o comando da Michael, passar, por exemplo, para a Saru e deixar a Michael ali de lado, talvez nem dentro da própria nave, né, deixa lá na sede da frota, por exemplo, é uma coisa bem simples, mas optaram por colocar uma pessoa ali ao lado dela, né, fiscalizando a missão, caso, num certo momento, precise realmente abater o Tarka e o Book, e ela vacilasse, essa pessoa a mais faria então o ato decisivo de pode atirar, pode destruir a nave deles. Bom, e no caso, veio então uma pessoa que é conhecida da série, que é a Nan, sim, aquela tenente, chefe de segurança lá da Enterprise, pois é, a Enterprise do Pike, que apareceu na segunda temporada. E ela, num movimento assim meio esquisito, que a gente não entendeu direito, né, ao final justamente no encerramento da segunda temporada, né, quando se resolvia o problema lá do Anjo Vermelho e Discovery partia para o futuro, Nan resolveu ficar junto, a bordo daquela nave que partia para uma viagem sem volta, literalmente, né? Eu nem lembro se tinha um motivo mais específico para ela ir, mas eu achei, por exemplo, uma grande perda, porque meio que a gente já contava naquele final de segunda temporada de Discovery que sim, era bem possível realmente que a série do Pike pudesse existir daqui a 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. E a personagem da Nan era um ativo muito interessante ali para a Enterprise, justamente porque era um personagem novo. Até então a gente só conhecia o Pike, a número 1, e o Spock, não tinha personagens a mais. Mas a Nan, sim, era um personagem já colocado, exposto, porque a gente ficava imaginando, poxa, como ela seria lá nos tempos de Pike que a gente conhecia anteriormente. E agora com a nova série em si, bom, e do jeito que ela tinha, a sua personalidade forte, decidida, seria ideal ela continuar então na futura série, mas resolveram descartar ela da Enterprise e efetivá-la na Discovery. Num movimento super maluco, porque, caramba, ela servia ali a bordo da Enterprise. Como é que ela passou a servir a Discovery? Não tinha sentido nenhum, para falar a verdade. Mas ok, ela foi para frente, pelo menos um personagem interessante que foi acrescentado então à terceira temporada de Discovery. Só que, acho que depois de 3 ou 4 episódios, ela foi dispensada. Num movimento também meio do esquisito, né? Ela resolve ficar com algumas pessoas lá do seu planeta. Ninguém entendeu, para falar a verdade. Fizeram questão de ficar com a personagem dentro de Discovery, mas logo em seguida a dispensaram. Uma coisa sem sentido quase. Mas agora então, enfim, resumindo, né? Ela voltou agora já com um novo posto de comando. Agora ela é uma comandante. Antes ela era uma tenente, agora é uma comandante. Pois é. Aliás, como bem apontou o Newton do canal Papo nas Estrelas, realmente todo mundo ali na ponte de comando da Discovery
tem alta patente, né? Ou seja, é muito cacique para pouco índio ali, né? Ou seja, como é que a Michael consegue mandar? Bom, ela só consegue mandar porque literalmente, né? Ela ainda tem um título. Eu sou a capitã desta porra aqui, né? Então tudo bem, me respeitem. Mas todo mundo ali é tudo cordeirinho dela, mas todo mundo com alta patente. Eles podiam estar servindo em outro lugar, né? Simplificando a coisa, né? E mais uma vez agora aparece outro personagem alçado a uma patente a mais. Mas é aquela coisa dos roteiristas que eles não entendem lá muito bem essas questões hierárquicas, né? Mas enfim, uma boa personagem que retorna com uma missão bem específica, controlar as atitudes da Michael, fazer com que ela cumpra a sua missão e, se for necessário, abater lá a dupla de criminosos. Simplesmente isso. Mas também não acontece lá muito bem. É meio que, no fundo, a participação da Nan aqui, nesse episódio dessa semana, foi meio que só para constar, para falar a verdade. Não trouxe nada a mais, um contexto diferenciado, né? Uma situação onde as duas realmente se enfrentassem e não tomasse o controle absoluto. Lembrando que ela já fez isso, na verdade, no final da segunda temporada, porque quando teve aquela questão relacionada a Iron, aquele personagem, né, que tinha aqueles implantes cibernéticos, que fazia parte da tripulação do Discovery desde o seu começo, foi ela que tomou a atitude de acabar fazendo o certo, que era deixar a Iron morrer. Michael não teve aquela coragem no momento exato, necessário. Chegou não, cumprindo sua missão de ser a chefe de segurança, cumprindo seu dever e pumba, foi lá e liquidou a Iron. Então ela tinha tudo a ver com esse momento aqui nesse episódio. Mas sequer esse momento passado foi citado para valorizar mais ainda como uma personagem é forte. Ela era importante justamente nesse contexto aqui. Ou seja, uma situação desperdiçada. Eles lembraram, poxa, vamos chamar então aquele personagem antigo, vamos chamar novamente a atriz, ela vai curtir participar, mas não souberam aproveitar de maneira satisfatória. Ficou a participação pela participação e nada mais do que isso, não teve nenhuma reflexão. Caramba, as duas personagens poderiam se engrandecer a partir desse novo momento de limite, de cruzar o Rubicão, ir além do rio, ou seja, não teria volta para nenhuma das duas. Mas não foi nada disso. Agora, por exemplo, coisas que aconteceram por aqui que tem a ver com a temática, na verdade, de cruzar um certo limite, que é a questão de Saru. Olha só, né, que está apaixonado lá pela representante de Nivar, esqueci o nome dela, né? Acho que nem é muito citado, mas enfim, né, tá apaixonadão. E é uma coisa que está se enrolando há vários episódios, que já teve deixa, né, bem clara, na verdade, lá na temporada passada, né, quando eles trocaram os olhares ali que, aí tem. E realmente teve, mas é uma situação que está sendo enrolada de uma maneira até meio ridícula, que soa como coisa de adolescente. Bom, aliás, eu sempre já afirmei isso desde a primeira temporada. Star Trek Discovery é uma série voltada para público adolescente. Não tem nada a ver com aquele público adulto ou adolescente esperto que eram as outras séries antigas. Isso aqui é apenas para adolescente que realmente fica naquelas coisitas assim, de se envolver um pouco, aquelas coisas um pouco assim de paixão, né? Nem tem muito para falar a verdade em Discovery. Mas agora, nessa paixonite aguda de Saru para com a representante de Nivar, realmente isso, não tem nada mais do que isso. E claro, ele está querendo cruzar o seu limite, né? Ele está querendo passar além também do Rubicão para tentar mandar o chaveco nela, né? Ou seja, ele deve fazer o flerte mais específico, mais firme, né? Dizer que eu tô afim. E ele vai pedir conselhos para o Hugh, né? O Dr. Gilbert. Pois é, uma coisa completamente dispensável. Tematicamente, está associado. Cruzar o Rubicão. Mas é uma perda de tempo que acontece aqui neste episódio. De novo, né? O que sobra então de fato aqui? Um episódio rápido, que tem o seu propósito de exceder limites, mas nenhum personagem vai realmente para frente. Nem o próprio Saru, nem a Michael, nem a Nan. Aí você diz, não, quem cruzou o seu limite foi o Book e o Tarka. Mas é uma coisita quase meio só para constar. Claro, eles acabam atirando de fato, usando lá o armamento que eles produziram, destruindo lá o controlador da AME. Ou seja, e agora? Acabaram com os inimigos? Bom, na verdade ainda teve aquela surpresinha relacionada ao Tarka. O que ele queria no fundo,
pegar o potencial energético justamente ali do AME para ele poder passar para um outro universo. Ok, mas aí ele descobre que a fonte não está ali, está do outro lado do buraco de verme. Ou seja, tudo que ele fez também foi um desperdício, valeu de nada. De novo, o episódio ele não serviu aos seus propósitos, não houve uma mudança, é outra coisa que zerou mais uma vez. Ou seja, aquela possibilidade de Michael perder Book não aconteceu, praticamente ficou do mesmo jeito. Ela só continuou gostando dele, mas tem que perseguir. Não mudou nada. O próprio Tarka, ele queria a fonte de energia, chegou ao final, não tem como usar porque ela simplesmente não está ali. Nan apareceu para chegar numa certa situação bem tensa, mas também não deu em nada. E os efeitos especiais, que foram muito economizados no episódio anterior, foram abusados aqui para criar um momento de tensão interessante. Aliás, lutas entre naves é algo que a gente curte bastante. Os fãs antigos, né? Existiram vários episódios que temos esse conflito, né? E justamente na base da estratégia, né? Um capitão sendo mais inteligente do que a outra nave. Aconteceu aqui também, né? Mas soa como algo que apenas é rotineiro, não tem algo que você fale, caramba, que bons momentos, né? Valeu a pena, né? Só na parte final do episódio ter essas emoções. A gente pode até esquecer do começo, mas é que esse final foi bom. Não, também não foi. Não tem atenção suficiente. Porque no fundo a gente sabe que não vai haver a consequência. Ninguém vai cruzar o Rubicão de fato. Porque se cruzar, por exemplo, Book ou Tarka teria que morrer. Principalmente o Book, na verdade, né? Quem sabe um grande perrengue entre Michael e também a Nan também seria cruzar o Rubicão. O Rubicão, o dito cujo rio, ele não foi transpassado. Traduzindo, esse episódio é praticamente um blefe. E, portanto, ele é muito pior do que ser um episódio filler. Ele é um episódio filler. Você também pode pular, porque simplesmente o estado que você começa ele é o mesmo que você acaba encontrando ao final. Tudo que tem aqui no miolo não serviu de nada. Você pode esquecer, ou nem ficar sabendo que não voltou a série, que eles conseguiram detonar ou não, porque no fundo não importa, porque a ameaça em si lá do AME, ainda fazendo a mineração lá, que eles continua, porque eles destruíram aquele e os alienígenas, né, os 10C, eles colocaram outro exatamente no mesmo lugar. Ou seja, nada aconteceu, um episódio dispensável que promete muito, mas muito mesmo, mas não entrega nada. Claro, promete muito na teoria de quem vai atrás do título, por exemplo, do episódio. Mas, claro, no decorrer dele você acaba percebendo, não, existirão grandes tensões. Elas acontecem até, mas no fundo não significa nada. E o próprio romancezinho do Saru para com a sua amada também vai para frente de fato. Até a importância do Ryuk, do médico lá indo fazer a missão, né, que dá em nada também, né, um certo perigo que eles passam por lá. Caramba, e eu esqueci de comentar no episódio passado, né, aquele chile que o Ryuk teve também, daquelas coisitas de ficar limpando lá o seu aposento. Ele já voltou ao normal? Foi isso? Não dá pra entender também. Será que no próximo episódio ele ainda vai estar meio mais ou menos assim desequilibrado? Não é. Enfim, é um episódio que parece que foi só mais uma encheção de linguiça e agora, caramba, me fugiu a memória. Esse é o quinto, estamos no 9º episódio e não sei se eu estou me repetindo, mas eu disse no começo do vídeo, eu tive que gravar o vídeo. É o 5º episódio entre 9 que eu considero um belo de um filler, ou seja, mais da metade dos episódios aqui que a gente já viu até agora, desta 4ª temporada, não servem para nada. Eles não colocam a história para frente. E ainda por cima, ao final de assisti-lo, você fica com a sensação, perdi meu tempo, perdi de 45 minutos a 56 minutos, porque esta coisa oferecida não chegou em nenhum lugar mais para frente. Ficou no mesmo lugar, deu uma voltinha num rodopio e ficou parado no mesmíssimo lugar. Basicamente isso como a gente consegue definir aqui este episódio que não chega além dos limites que ele se propõe tematicamente. Mas eu tenho certeza que muita gente pode ter achado ele sim divertido por causa das cenas de ação ali no miolo, mas acho que não, também.
tematicamente, ele é um horror, não chega a oferecer grandes coisas não. Enfim, para esse 9º episódio aqui da 4ª temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas, estava pensando em dar 1,5 asteriscos, mas eu vou tirar o meio, 1 asteriscos, porque realmente, quanto mais a gente pensa a respeito de como ele se desenvolveu o episódio, mais você tem certeza que, caramba, eu fui enganado aqui esta semana. Discovery está conseguindo já se arranjar para oferecer para a gente mais um episódio que merece uma nota 0, assim como foi aquele inesquecível Su'Kal lá da temporada passada. Eles vão conseguir, eu tenho certeza. São 3 episódios, né, para fechar a temporada. Então, temos mais 4. Nesses próximos 4, eu acho que eles vão conseguir fazer uma bela de uma porcaria, com certeza. É isso.